O escândalo do mensalão. O que foi o mensalão? O escândalo se deu nos repasses de fundo de empresas que faziam doações ao PT para conquistar o apoio político. O esquema de corrupção começou em 2002 e só em 2005 foi descoberto, por meio de uma gravação secreta. Nela, Maurício Marinho, na época do chefe do Departamento de Contratação dos Correios, foi flagrado recebendo propina de R$3.000 em nome do deputado federal Roberto Jefferson, do partido PTB. Depois de o vídeo ter sido divulgado, Marinho fez uma declaração sobre os detalhes do mensalão, que envolviam não apenas os Correios e o PTB, mas também PT e o PMDB. Logo após o flagrante, Jefferson também delatou todo o esquema de corrupção. Ele disse que o Delúbio Soares, e então tesoureiro do PT, destinava uma mesada de R$30.000 para congressistas apoiarem o governo Lula. Além deles, foram encontrados vários outros envolvidos. José Dirceu foi acusado de chefiar a organização do esquema de propina. José Adalberto virou manchete nacional ao ser encontrado com milhares de dólares na cueca, em uma passagem pelo aeroporto de Congonhas. Já Marcos Valério foi indicado por desviar dinheiro por meio de agências publicitárias e Cátia Rabello por realizar lavagem de dinheiro e empréstimos ilegais. Como funciona o processo de desvio de dinheiro? De acordo com uma matéria da Folha de São Paulo, o esquema de corrupção era dividido em 3 núcleos: político, operacional e financeiro. Na primeira esfera, existe uma manipulação política para que os novos partidos se aliassem ao PT, o que acontecia por meio de repasse de dinheiro, ou seja, propina. Entre os personagens que realizavam essas práticas estavam José Dirceu e José Genuíno. Fazendo a ligação entre os núcleos político e operacional estavam Delúbio Soares, responsável por orientar a distribuição de fundos. Com ele também agiu o empresário Marcos Valério, que por meio de uma parceria entre o governo e suas agências de publicidade contratadas pelo Estado, desviava dinheiro público para cúmplices do PT. Além de Valério, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Ramon, que também foram condenados pelos esquemas, todos eles tinham ligação com as agências de publicidade, ou seja, por meio de sociedade ou com cargos de diretoria. Por fim, relacionando o núcleo financeiro estava o Banco Rural. Sua dona, Cátia Rabello, e seu ex-diretor, José Salgado, faziam empréstimos ilegais para os políticos envolvidos no mensalão. Eles realizavam esse tipo de transição para que, em troca, Marcos Valério defendesse os interesses do banco por meio político. Quem investigou? Em 2005, a Comissão Parlamentar do Inquérito, CPI, do mensalão foi instaurada, mas acabou falhando, pois não houve votação do relatório final por falta de parlamentares. Em novembro do mesmo ano, ela foi finalizada sem obter nenhuma conclusão. Foi realizada uma votação para avaliar a necessidade de continuar a investigação, porém apenas 148 dos 171 deputados exigidos para prosseguir com o inquérito votaram afirmativamente. Anos depois, em 2007, o Supremo Tribunal Federal, STF, instituiu a Ação Penal 470 e os 11 ministros responsáveis começaram a averiguar de vez o caso. Essa ação penal investiga o processo do mensalão desde seu início, quando as ações criminosas foram denunciadas até o fato do julgamento no STF. Quais foram as consequências? A investigação levou ao julgamento dos suspeitos, o qual foi realizado em 2012, mas só em 2013 ocorreram as primeiras prisões. Nelas, 4 pessoas cumpriram suas penas por meio de prestação de serviços comunitários. As outras 20 foram condenadas à prisão, sendo que 7 delas foram mantidas em regime aberto e outras 5 em semiaberto. Um desses condenados, Henrique Pisolato, fugiu para a Itália para não ser preso. Sua fuga não funcionou por muito tempo, já que em 2014 ele foi detido e condenado a 12 anos e 7 meses de prisão, prestando a pena em regime semiaberto no Brasil. Foi Joaquim Barbosa, presidente do STF na época 2012 a 2014, que deu sequência às prisões dos envolvidos no mensalão. Os primeiros a serem detidos foram José Genuíno, ex-presidente do PT, e José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil. Ambos cumpriram as penas de suas causas. O Brasil depois do mensalão. Por incriminar políticos de alto escalão, as medidas tomadas foram aplaudidas por especialistas da área. A partir desse momento, até mesmo a população começou a ver seus governantes e aqueles responsáveis por os fiscalizarem de uma forma diferente, com um olhar mais crítico e esperançoso por mudanças. Em períodos próximos ao julgamento do mensalão, foi visto na prática. A criação da Lei da Ficha Limpa surgiu em 2010,
por meio de manifestações da sociedade. Dentre todos os partidos políticos envolvidos no escândalo do Mensalão, o que sofreu mais impacto e foi mais crucificado pela opinião popular foi o PT, segundo um artigo publicado pelo INSPER. Esse cenário foi refletido nas eleições de 2016, em que o PT perdeu 60% das prefeituras que estavam concorrendo, quando em comparação a 2012.